Olá, uma vez mais seja bem-vindo ao programa Politicamente Correto. Hoje vamos ouvir e falar com o João Paulo, que é o representante do PS na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. Olá, João Paulo. Olá, viva. Não gosto de estar aqui. Quem é o João Paulo? Quem é o João Paulo? Eu tenho 50 anos, vivo em Canelas e sou um dos eleitos pelo Partido Socialista na Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia, sendo que estou lá desde 2013, portanto acompanho este projeto, o projeto Dedicados a Gaia desde 2013 e tem sido um gosto poder dar um bocadinho do meu tempo pela nossa comunidade, por Vila Nova de Gaia e por cada uma das suas freguesias. Para além disso, profissionalmente sou professor de matemática em Canideu e sou também dirigente associativo de uma instituição de Canelas. Sou pai de dois jovens universitários e poderia dizer mais outras coisas, mas acho que para começar é isto. Muito bem. Entrou na política só em 2013 ou a política já estava na sua vida, no seu dia-a-dia, antes disso? Esteve antes disso em muitas e diversas situações. Curiosamente, eu falava recentemente com uma pessoa a quem eu dizia que quando foi a disputa eleitoral entre o Mário Soares e o Freitas do Amaral em 1986, tinha eu 12 anos e eu estive nos comícios do Mário Soares. E na altura os meus pais explicavam-me aquilo de uma maneira que hoje para mim me parecia muito óbvia, que se calhar era a forma que eles tinham de me explicar o que estava a acontecer. O Mário Soares é o bom e o Freitas do Amaral é o mau. E, portanto, aquilo, desde pequenino, a política esteve comigo. Fui participando sempre de forma cívica e de diferentes formas. Fui dirigente sindical do ponto de vista dos professores, neste caso da FEMPROF. Portanto, fiz algum trabalho, inclusive, quando saí da Juventude Socialista, durante uns tempos cheguei a ser autarca, candidato em algumas listas pelo Bloco de Esquerda, portanto sempre me coloquei um bocadinho à esquerda, mas a minha gênese sempre foi o Partido Socialista e quando este projeto Dedicados a Gaia, liderado pelo professor Eduardo Vítor Rodrigues, começou a nascer, eu senti que era aqui que estava bem e cá estou eu. E tem sido um gosto. Sente que o cidadão hoje, estamos a falar de Gaia e portanto, sente que há proximidade entre o eleito e os eleitores? Falou da política, política quando tinha 12 anos. Consegue fazer aqui um paralelismo com aqueles que hoje têm 12 anos? Há uma diferença considerável? Acho que o país está menos politizado. A que é que se deve isso, João Paulo? À formação dos jovens, mas se calhar e muito mais à forma como a política se foi desenvolvendo. Porque eu acho que a política tinha um valor ético e quase sendo redundante, mas acho que a expressão pode funcionar aqui, tinha um conjunto de valores que me parece que se foram perdendo com o tempo e em contrapartida uma dimensão mais coletiva que havia, passou-se a personalizar em excesso a dimensão política. A política hoje é muito televisiva, é muita imagem, é muito o boneco do candidato A ou B e essa forma de fazer política, do meu ponto de vista, afasta os mais jovens da participação, porque muitas vezes não sentem que têm um espaço para poder participar. E quando a política era mais próxima das pessoas e era com pessoas reais, mais próximas da comunidade, não é? Quer dizer, todos nós nos lembramos do que era o Mário Soares a sair do autocarro e a dizer àquele senhor da Janiera, saia da frente, que eu acho que falta esse tempo. Hoje somos mediados pelas redes sociais, somos mediados nós políticos e a relação com o cidadão. Se calhar estamos hoje mais longe do que devíamos estar, mas também acho que é um desafio que temos, é aproximar-nos o mais possível, e ao nível autárquico ainda mais, não é? Sente que a política, mesmo ao nível autárquico, está demasiado empolado no digital e o face-to-face está-se a perder? Ou nós só temos o face-to-face e o terreno quando faltam 15 dias ou 3 semanas para se ir votar? Esse é o risco, embora eu tenha a convicção, porque acho que resulta muito da experiência que foram estes últimos 12 anos quase deste projeto, que a proximidade real junto das pessoas é uma vantagem. Isto é importante estar em contacto permanente com o terreno
E nesse sentido eu acho que o Partido Socialista e este projeto em Vila Nova de Gaia o tem conseguido. Umas vezes consegue mais, outras vezes consegue menos, mas temos sempre esta capacidade de estar junto às pessoas. Eu acho que isso é uma vantagem. Não podemos ficar apenas pela dimensão digital e pela presença nas redes sociais, porque senão vamos perder o contacto com a realidade, e se perdemos o contacto com a realidade, então deixa de fazer sentido o nosso trabalho. A política ainda está muito nessa vertente, sente que às vezes os políticos parecem que vivem um outro mundo que não é o terreno. Qual é a expectativa de que possa vir a acontecer no futuro próximo, eu diria que, esta relação dos eleitos com os eleitores? Eu diria que ao nível autárquico é mais difícil. Quer dizer, o eleito na freguesia, o eleito no concelho, quer dizer, nós somos pessoas normais no sentido real da palavra, quer dizer, nós andamos nos autocarros que as pessoas andam, no metro que as pessoas utilizam, vamos aos mesmos sítios tomar um café, almoçar, jantar, etc. Portanto, eu acho que ao nível autárquico não é tanto assim. É mais o rosto do que o cartão, sim, acho ou que sim. O símbolo da política, acha que é mais... Acho que é muito isso, e portanto, obviamente, quando temos a presença do professor Eduardo Vítor num conselho da nossa dimensão, nós muitas vezes dizemos, é impossível que o Sr. Presidente esteja presente em tudo o que é acontecimento, instituição, aniversários, eventos, dada a dimensão e a diversidade do que é Vila Nova de Gaia, não é? Em boa verdade, Vila Nova de Gaia é constituída por 24 freguesias. Exatamente. É bom não esquecer isso. Poderá vir a ser de facto as 24, foi a aprovação que foi realizada na Assembleia Municipal, e tudo leva a crer que em breve isso se irá concretizar. Mas para dizer o quê? Que voltaremos às 24, politicamente falando. Politicamente falando. Sim, porque do ponto de vista sociológico, se calhar elas mantiveram-se sempre as 24. Mas... O que é que achou dessa lei Relvas? Nós temos em Portugal muito a ideia de pôr sempre o nome do suposto autor, não é? É como nos impostos. Sabe, mas diga-me, o que sentiu, porque viveu essa realidade antes, durante e provavelmente agora um depois, sentiu que há diferenças entre ser eleito numa junção de freguesia ou não? E eu, pessoalmente, nunca o senti, porque a minha freguesia, Canelas, nunca chegou a ser... nunca fez junção. Nunca fez união com nenhuma, e, portanto, nesse sentido, sempre nos mantivemos uns solitários, e, portanto, eu não tenho essa experiência. O que as pessoas nos dizem é que há realidades diversas. E, portanto, se nós tivéssemos aqui uma análise política do que estava em cima da mesa, se calhar há situações em que não se justificava esta união, há outras em que talvez se justificasse, mas do ponto de vista do pensamento político, o que eu acho que é preciso é qual é a melhor forma de nós nos organizarmos para responder aos problemas das pessoas. Esta é que é a questão. É tendo mais ou tendo menos freguesias? Deixe-me pegar nessa dica, porque acho que é excelente, para lhe pedir uma opinião nas 24 freguesias, sendo que existem vários tipos de equipamentos, e não estou aqui a especificar nenhum. Os equipamentos chegam, ou aquela velha reivindicação do presidente da Junta de Freguesia A, B ou C, que pede um equipamento que se calhar a freguesia ao lado tenha. Faz sentido isto? Faz sentido fazer uma gestão mais, não gosto da palavra profissional porque não se aplica aqui, mas de uma forma mais eficiente dos equipamentos do Conselho em prol dos cidadãos do Conselho? Isso tem sido muito falado na Assembleia Municipal, tem sido objeto de grande debate, sobretudo quando chegamos aos momentos das contas, de prestação de contas, da apresentação de orçamentos, que tem a ver com aquilo que, para as pessoas entenderem melhor em casa, onde é que se vai gastar o dinheiro, quais são as opções políticas para se gastar, porque é que se faz isto e não se faz aquilo. Há uma verba muito grande de todo o orçamento municipal que está já, ainda sem começar e sem se pensar em fazer nada, já está presa a determinadas questões. Para as pessoas perceberem, quer dizer, tem que se pagar aos funcionários municipais e ponto. E, portanto, não há muito que se possa fazer desse ponto de vista, e muito bem. Mas depois há opções que é preciso fazer com o dinheiro que sobra, digamos assim. E de facto dizer, eu vou fazer um pavilhão ou uma piscina nesta freguesia, só porque esta freguesia não tem uma piscina, isto não faz sentido nenhum. É preciso olhar para o território em rede e perceber o que é que todo o território tem para oferecer à qualidade de vida das pessoas. Não precisa de ser em cada uma das freguesias. Sente que os políticos das suas terras têm esta visão macro do Conselho
Eu gosto muito de lhe chamar visão de catedral, ou ainda há uma visão muito da sua capelinha? As duas coisas são verdade. Eu percebo que o papel do Presidente de Junta seja, eu vou tentar que as melhores coisas possam acontecer na minha comunidade, mas também é preciso que ao nível autárquico, e nesse aspecto eu acho que o projeto que nós construímos nestes últimos 12 anos, ou 11, para ser mais rigoroso, tem muito essa capacidade, que é os Presidentes de Junta fazem parte do projeto. Portanto, sendo parte do projeto, integrando-se no projeto, tudo é desenvolvido como se fôssemos uma só equipa. E nesse sentido, obviamente, cada Presidente de Junta procura levar para si aquilo que ele acha que é importante para a sua comunidade, mas também são capazes de entender que, se calhar, na freguesia ao lado, estará um equipamento que responda à nossa comunidade. Isto, eu posso lhe dar um exemplo concreto, está com alguma probabilidade a iniciar-se a construção de um pavilhão em Vilar do Paraíso, que certamente servirá também à comunidade de Canelas. Não tenho dúvidas nenhumas em o dizer. Nós tivemos recentemente uma equipa de futsal, o Miramar Império Vila Chá, que é de Valadares e que está a competir no pavilhão em Santa Marinha. Portanto, há aqui coisas que podem ser feitas do ponto de vista da comunidade, que podem ser uma vantagem não termos uma visão apenas de capela. Por outro lado, também achamos que a possibilidade de fazer com que as pessoas tenham orgulho na sua comunidade, no seu espaço, aquilo que tem sido a aposta, por exemplo, no desenvolvimento de centros cívicos junto de cada uma das comunidades, para que eu possa sair de minha casa e usufruir da minha terra, digamos assim, isso eu acho que é importante. E, portanto, eu diria que as duas coisas são necessárias. Por um lado, uma visão de proximidade que resolva aquele problema concreto daquela pessoa, daquela família, mas também, ao mesmo tempo, uma visão de conjunto, que permita dizer, eu não consigo levar 1 metro a todas as casas, a todas as freguesias, não é? Sente que em termos políticos, e porque estamos a falar sempre da política local de Vila Nova de Gaia, é mais aquilo ao nível dos equipamentos e ao nível até de alguns eventos e até de algumas iniciativas do Conselho, sente que é mais aquilo que une os autarcas ou que os divide por uma questão clubística aqui entenda-se na perspectiva do partido A, B ou C? Acho que aí também a questão das pessoas é o mais importante. Admito que haja algum bairrismo, vamos dizer assim, alguma rivalidade entre as pessoas da freguesia A ou da freguesia B, mas eu acho que o que faz aqui a diferença são as pessoas. Há pessoas com sentido, vamos usar esta expressão, no sentido de Estado, que conseguem perceber que têm que ver para lá do seu umbigo, e haverá certamente políticos que preferem ver apenas a sua realidade. Eu penso que o segredo lá está mais uma vez nestas duas coisas. Eu ser capaz de olhar para o problema e para a necessidade da minha comunidade concreta, sem perder de vista que eu faço parte de algo maior, sendo esse maior, por exemplo, a questão planetária das emissões de carbono e do ambiente. Quer dizer, há aqui um conjunto, quando eu faço a reciclagem em casa, que eu estou ao mesmo tempo a ter um comportamento cívico que cria um problema menor na minha comunidade, porque eu estou a contribuir para a reciclagem que é feita na minha comunidade, mas também tenho uma noção que estou a fazer parte de algo que é maior, que tem a ver com o planeta. Eu acho que este equilíbrio é que é o segredo disto tudo. Na política, a política deve servir o cidadão, deve servir o povo. Sente que a política é uma missão? Já referiu aí várias vezes o ciclo, o tempo. Não lhe vou perguntar se vai continuar ou não, não é essa a pergunta, mas a minha pergunta objetiva é: faz sentido que o político faça a sua missão ou é mais apologista do político de carreira? Não, eu gosto mais da primeira opção, porque é sempre uma missão. O estar na política hoje, e se calhar cada vez mais, porque há uma corrente que trata todos os políticos como se fôssemos todos uns gatunos e uns aldrabões, quando, em bom rigor, somos pessoas que dão do seu tempo ao serviço da comunidade. E, nesse sentido, é uma missão. Não tenho sobre isso qualquer dúvida e acho que é assim que deve continuar a ser. Eu, se calhar, aqui falo no plano estritamente pessoal, eu era apologista de limitação de mandatos, sim, mas de mandatos mais curtos, mais longos e menos mandatos. Eu sei que parece que estou a dizer a mesma coisa, mas, por exemplo, se calhar fazia mais sentido ter um Presidente da República que tivesse um mandato de 7 anos e chegava ao fim dos 7 anos e ia tratar da sua vida, do que ter um Presidente da República que faz um mandato de 5 e depois outro
outro de 5. Se calhar nas autarquias... Mas porque sente que depois está menos à vontade num segundo mandato. Ou do primeiro, do primeiro para o segundo. E sente que isso ao nível da autarquia, ao nível local, também teria essa vantagem. E eu tenho feito alguma reflexão sobre isso. Que há aqui sempre uma gestão política do ciclo político. Repare, se nós imaginarmos o que é hoje a contratação pública, o que é eu decidi comprar uma garrafa de água, é uma metáfora, não estou literalmente a falar da garrafa de água. Quando eu decido comprar uma garrafa de água, eu preciso quase de 1 ano para que o procedimento chegue ao fim e eu possa matar a sede, digamos assim, provavelmente já terei morrido à sede. Isto não faz sentido nenhum. Porquê? Porque quando um autarca toma posse, quando conhece os dossiês, quando se consegue aproximar do conhecimento real do que tem em mãos, o mandato está para terminar. Porque tudo o que quiser lançar só vai estar pronto no mandato seguinte. E isto depois é sempre verdade. Nesse sentido, eu era mais apologista que houvesse... Esta questão da limitação de mandatos é uma questão polémica, não é? Sim. Porque, em bom rigor, também, se o povo continuar a votar naquela pessoa, é o povo que devia ser soberano nessa escolha. Mas, havendo a limitação de mandatos, eu, e repito, é uma posição estritamente pessoal, estaria mais inclinado a, por exemplo, em vez de ser 3 mandatos de 4 anos, neste caso, para o Presidente da Câmara, o que também é uma interrogação que valia a pena fazer, é porque o Presidente da Câmara e o Presidente de Junta, e não outro tipo de quadros políticos, porque só estes, mas se calhar 2 mandatos de 7 anos seria mais interessante do que 3 mandatos de 4. Parece que estou a falar da mesma coisa, mas não. A cidadania e a política estão demandadas. Sim. Eu posso prestar à sociedade algo que não me envolva na política. Eu estou aqui a passar ou a fazer a ponte para uma coisa que eu sei que o João Paulo está envolvido, que é o associativismo. Sim. Aí faz cidadania ou faz política? Eu faço política e cidadania em tudo o que faço. Eu sou professor de matemática e, obviamente, as minhas aulas de matemática têm política. Porque o meu comportamento, a forma como eu interajo com os meus alunos, a forma como eu comunico com eles, isso também é uma atitude política. Portanto, política faz parte do ADN do João Paulo. Sim. E eu acho que faz todos nós, mesmo quando alguém diz eu não tenho nada a ver com a política, isso já é em si mesmo, é também uma atitude política, não é? E, portanto, obviamente, quando eu falo com os meus alunos e digo, por exemplo, uma coisa tão simples como esta, olha, tenta não escrever um livro, porque esse livro pode ser útil para alguém. Quando eu digo a um aluno, olha, mas tu tens que respeitar o teu colega, tu tens que esperar pela tua vez para falar. Não, claro, dá lá a tua opinião. Quando eu tenho este tipo de comportamentos, eu estou a ajudar a formar politicamente aquele cidadão. Não tenho dúvidas nenhumas disso. Está a tentar ajudar que seja politicamente correto, brincando um bocadinho com o nome do nosso programa. É um bocadinho que sejam politicamente corretos, que tenham a intervenção que têm que ter, que digam sempre o que pensam, respeitando sempre toda a gente, não é? E, portanto, eu não acho que tenhamos que ser politicamente corretos. Há momentos em que podemos ser politicamente incorretos, não há dramas nisso, desde que respeitemos sempre toda a gente. E, portanto, isto, voltando ao que me estava a perguntar... O limite tem que estar lá. Sim, há limite. A linha vermelha. Eu acho que, por exemplo, nos últimos tempos, a propósito destas questões que vieram para cima da mesa dos bairros de Lisboa, o que foi dito no espaço público ultrapassa completamente tudo o que é razoável. Porque eu posso ter uma opinião pessoal sobre uma determinada pessoa, mas para desejar a morte a alguém é algo que está para lá do... Ao político pede-se que seja como a mulher de César, parecer e ser? Tem que ser as duas coisas, não é? Tem que ser as duas coisas, mas é como me perguntava, se eu, do ponto de vista do exercício da política, quando faço enquanto dirigente associativo, estou também a ter uma atitude política? Claro que sim. Quando eu dou algum do meu tempo ao serviço da minha comunidade, quando eu olho para Canelas e penso, ok, nós temos aqui uma serra, como é que eu posso contribuir para que esta serra seja melhor? E organizo caminhadas e corridas que se concretizam nessa serra, iniciativas de limpeza da própria serra. Isto é um comportamento político que eu não tenho dúvidas nenhumas, não é? Nunca ouviu ninguém dizer o que é que o João Paulo quer com isto? Sempre, essa é a grande questão. Mas o que é verdade é que eu tenho 50 anos e, portanto, também essa parte, a gente já lida melhor com isso. Eu não quero nada, a única coisa que eu quero é poder fazer a minha parte, contribuir à minha maneira com o que eu posso e com o que sei, e é só isso. E as pessoas às vezes acham isto estranho, mas de facto não quero nada, a única coisa que eu quero é isso. Não tenho nenhuma ambição para nada, a não ser, quer
Quer dizer, eu gostava que a minha equipa ganhasse os jogos que tem para ganhar, mas, por exemplo, que as minhas atletas de voleibol ganhem os jogos que têm para ganhar, mas estou muito mais preocupado que elas venham a ser boas pessoas, boas estudantes, que tenham um futuro. E isso é muito mais. Se calhar é trabalhar o ego. Eu ainda há dias, um aluno que entrou para a faculdade teve o cuidado de me ligar e agradecer, e eu fui professor dele há 10 anos atrás. Quando essas coisas acontecem, isto vale muito mais do que qualquer... Não há dinheiro que pague. Não. E na política eu já percebi isso muito rapidamente. Toda a gente acha que nós andamos sempre à procura de algum cargo, tipo, o que é que vem a seguir? Não vem nada a seguir. Nós temos que fazer o que estamos a fazer, estamos a trabalhar para concretizar isto, e o que vier a seguir se verá. Na política não deveria ser, e de que forma, já agora, mais transparente? Há bocadinho dizia, parece que andamos à procura, vamos pôr nome às coisas, fala-se sempre no dito cujo tacho. Olha, eu tenho sobre isso... Como é que nós podemos ultrapassar isto? Eu tenho uma opinião muito pouco popular sobre isso. Os políticos são muito mal pagos. Um político hoje, ao nível autárquico, por exemplo, que é o que estamos a falar, ganha muito mal. E nesse sentido, eu creio, e isto é muito pouco popular, não é? Obviamente é um discurso que é difícil de ter, até porque se viessem outros políticos falar exatamente a seguir a mim, iriam dizer, sabe-se lá o que é sobre isto, mas a questão é, nós para termos pessoas de qualidade, precisamos que essas pessoas tenham qualidade de vida também, porque não podem estar sujeitas à sedução de algo que lhes vai resolver um problema pessoal. Mas isso aí não entra em conflito com aquilo que dizíamos há bocadinho, se a política é missão? Certo, mas durante o tempo em que exercemos aquela missão, as nossas condições de vida têm que estar garantidas, não é? Certo. E repare, se eu quero quadro... Isso não se ultrapassa... Com o sentido de missão. Para além do sentido de missão, eventualmente, depois haver aqui um período, eu não gosto muito da palavra, mas um período de nojo. Sem dúvida. Sem dúvida. Não tem que depois haver aqui a promiscuidade às vezes... as tais portas giratórias não complicam às vezes esta... Obviamente. Mesmo até os que estão... Obviamente. Porque as generalidades são o que são, não é? Obviamente. Falamos sempre muitas das vezes deste ou daquilo, de uma forma... Repito, que a atrapalha. esmagadora maioria dos políticos, e ao nível autárquico, então eu não tenho dúvidas nenhumas, e lá está mais uma vez, serei polémico, depois as pessoas conhecem o caso A, o caso B, o caso C, e certamente se formos há 20 anos atrás, ouve-se dizer que este presidente da Câmara dava isto, que em Oeiras se fazia aquilo. Sobre isso eu não tenho opinião, mas a questão é, a grande maioria dos autarcas são pessoas de bem, que querem o melhor para as suas comunidades. E eu continuo a achar que esse é o caminho, e também é isso que faço enquanto agente associativo, não é? É procurar resolver problemas da minha comunidade e esperar que com isso a comunidade melhore. Se a comunidade melhorar, estamos todos mais perto de ter também uma vida melhor, não é? O freguês, neste caso o município, fala com João Paulo, como é que lida consigo, como é que ele se sente representado na Assembleia Municipal? Eu espero que se sinta bem representado, quer dizer, em tese nós representamos as pessoas que votaram em nós, não é? E esse contacto é muito frequente, é muito interessante poder ouvir o que as pessoas têm para nos dizer e às vezes tentar explicar algumas das medidas que são tomadas. Mas no essencial é um trabalho que tem sido gratificante desse ponto de vista. O ser contactado pelas pessoas e a naturalidade com que as pessoas nos dizem algumas coisas, eu acho que isso é uma marca deste projeto, porque conseguimos sempre manter-nos muito perto das pessoas e isso acho que é uma vantagem. Como é que a política pode, de alguma forma, nos dias de hoje, trabalhar um bocadinho a sustentabilidade e aquilo que é o futuro próximo das gerações, daquele chavão que é a atual geração é mais bem preparada? Eu sou, até por defeito de profissional, absolutamente convicto que a geração que eu hoje tenho nas mãos vai ser melhor que a anterior. Senão então eu não posso ser professor. Se eu achar que o que estamos a fazer nas escolas vai criar pessoas piores do que aquelas que saíram antes, então a escola tem que fechar a porta porque não estaria lá a fazer nada. Estamos a trabalhar bem a socialização? Apesar do que se diz, eu acho que sim, porque os tempos que temos são diferentes. O tempo passa, não é? Eu acho que o trabalho que está a ser feito está a ser muito bem feito e há um conjunto de indicadores gigantes que mostram que o trabalho está a ser bem feito. Nós em Vila Nova de Gaia, as questões do abandono escolar
não são um problema, mas são muito menor do que eram há 10 ou há 15 anos atrás. Os problemas que têm a ver com a alimentação de crianças que chegavam às escolas, isso deixou de ser um problema. A alimentação está garantida para quase todos, dentro da escola para todos, mas depois há um ou outro foco familiar. Mas todo este trabalho da área social está mais ou menos garantido, o que tem permitido trabalhar as questões do sucesso académico. E isso hoje é muito evidente na questão do acesso à universidade, o conjunto de jovens de Gaia que conseguem aceder às universidades e fazer cursos superiores, com as vantagens que depois o Conselho há de retirar disso. Portanto, eu estou absolutamente convencido que o que nós estamos a fazer é viver o presente. Quanto a isso eu não tenho dúvidas, não é? A política também é do presente. Deixe-me saltar para um tema do presente. Gaia tem turistas a mais? É uma questão polémica e eu não tenho, neste momento, uma opinião clara sobre isso, confesso. Isso é um tema que estamos todos a aprender a lidar com ele. Eu diria que ainda não. Mas também admito que esse problema possa acontecer. Eu não quero acreditar que um território como o nosso, com uma dimensão como nós temos, na casa dos 300 mil habitantes, a Islândia e a Madeira são comparáveis com Vila Nova de Gaia, para as pessoas perceberem do que estamos a falar. Eu acho que Vila Nova de Gaia ainda não tem um problema com o turismo. Admito que temos que pensar nele, precisamente para que ele não venha a ser um problema, não é? Ainda acho que é uma vantagem, mas admito que possa vir a ser um problema, claro. Colocam-se novos desafios, é evidente. Naquilo que Vila Nova de Gaia pode dar de melhor de si própria ao resto do país e ao mundo, como é que um gaiense de vivência, não de origem, exatamente, mas como é que um gaiense poderia, passa a expressão, publicitar a sua terra? O que é que o João Paulo diria? Eu tenho, apesar de não ser de nascença, mas eu nasci em Miragaia. Ok. Portanto, já estava com os olhos deste lado. Já estava com os olhos do lado de cá. Eu imagino que nasci ali numa janela do Santo António, a olhar para Vila Nova de Gaia. Mas de facto, quando eu falo de Vila Nova de Gaia, que muitas vezes é visto quase como se fosse um subúrbio, um dormitório do Porto por alguns, eu costumo dizer que é o outro lado do Porto. O Vila Nova de Gaia tem uma matriz que é tão diversa, é tão difícil encontrar uma só referência que define a Vila Nova de Gaia, e só isso diz a sua riqueza. Na Vila Nova de Gaia tem um tecido associativo e cultural que não é comparável com nenhum dos outros concelhos aqui à volta, não é? Acho que essa identidade que foi criada com a ideia de Gaia todo o mundo é muito feliz nesse sentido, a nossa diversidade, porque de facto eu olho para Canelas e viver em Canelas é diferente de viver em Valadares, ou se quiser, como eu conheço bem as duas comunidades, Canelas e Canidelo, é muito diferente, mas como é muito diferente viver na Aforada, e encontrar um denominador comum para isto tudo não é fácil. Isso diz da riqueza de Vila Nova de Gaia. Poderíamos encontrar aqui um elemento como a Broa da Vintes, que é um símbolo forte de Vila Nova de Gaia. É, claro que sim. O Mosteiro da Serra do Pilar ou o Senhor da Pedra, claro que sim. São elementos que fazem parte da nossa identidade, mas eu acho que a grande marca da nossa identidade é a nossa diferença. Somos todos tão diferentes e em Vila Nova de Gaia cruzam-se tantas diferenças que eu acho que essa é a grande marca de Vila Nova de Gaia. A diversidade que nos une. Estando o João Paulo na Assembleia Municipal e estando nesta vertente, sente que ainda ou gostaria que alguma coisa tivesse sido feita neste mandato que está a terminar no próximo ano? Houve coisas que ficaram aquém, ou se quisermos numa outra perspectiva, houve qualquer coisa que ali aconteceu que se fosse hoje e tudo ponderado e tudo bem analisado, poderia ter sido diferente. O que é que seria isso? Pode sempre, não é? Quer dizer, seria completamente infeliz da minha parte poder dizer não, tudo o que fizemos foi perfeito e tudo o que está em cima da mesa e planeado. Eu diria que há uma grande vantagem que eu acho que foi conseguir, foi a valorização das comunidades nas suas mais diversas vertentes, se quiser um trabalho em rede que foi feito com associações, IPSS, escolas. Esse trabalho é absolutamente fundamental e fica.
A abertura das escolas à comunidade, às suas comunidades, é também um trabalho que fica. Diria que, confesso que e tem a ver com o momento, não há como fugir a isso, se calhar a questão dos transportes, o processo em torno da concretização da UNIR, que não foi e não é uma questão diretamente da esfera municipal, mas que obviamente mais com a vida das pessoas e, portanto, nesse sentido é um problema, digamos que é aquela que me deixa pessoalmente mais triste. Mas também quero acreditar que vamos conseguir, todos juntos e enquanto comunidade, vir a resolver esse problema. Não digo que seria o que eu teria feito de diferente, porque, como digo, isso não é objetivamente uma competência direta da autarquia, mas diria que essa foi a que mais me marcou, pelo menos nos últimos tempos, assim, de memória, é aquela que me parece mais, que me deixa mais triste, porque de facto quando está a condicionar a vida das pessoas, está... Por outro lado, temos o metro, que chegou finalmente a Gaia, não é? Quando nós chegamos a Gaia, o metro era 1 centímetro. E, portanto, agora temos um metro que vai até Vila d'Este, temos a linha Rubi em obra no terreno, e isso mostra também a capacidade que houve deste Executivo de concretizar coisas que vão mexer na cidade e em Vila Nova de Gaia para os próximos anos. Portanto, eu estou a tentar dizer que há aqui coisas que se calhar correram menos bem, há outra na mesma área, e eu acho que, por exemplo, o investimento feito no hospital é algo que nos orgulha imensamente, e é algo que fica, e numa área que nem sequer era uma área específica da Câmara Municipal. E, portanto, nesse sentido, eu destacaria isto para mostrar que, de algum modo, como em tudo na vida, há coisas que correram bem, há outras que não correram assim tão bem, e isso é o que temos. Muito bem. João Paulo, foi um gosto. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. E assim, telespectador, agradecer uma vez mais a sua presença. Contamos consigo no próximo episódio, no próximo programa. E até lá, vá visitando Vila Nova de Gaia, desfrute daquilo que o município tem de bom e de muito bom para lhe poder dar. Bem-aja. Obrigado.